Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Está no ar o Não é Má Ideia. No programa de hoje vamos receber a Virgínia Sommer. Ela é decoradora de festas e eventos e vai nos ensinar a montar uma mesa simples e prática para comemorar o Dia das Bruxas, que já está chegando. Vamos receber também a Margaret Spohr. Ela, além de arte terapeuta, é tecelã e também pesquisadora têxtil e vai nos ensinar um pouquinho da arte de bordar através de técnicas que herdou da sua mãe. A artista e designer e professora de artes Cacau Weimer irá nos mostrar um pouco do seu processo criativo na série que criou chamada Objetos de Casa. E eu, no quadro Faça Você Mesmo, te mostro a primeira parte da reforma de um escritório super criativo. Então não sai daí não, fica aqui comigo porque o Não é Má Ideia tá só começando. A bruxa está solta, gente! No próximo dia 31 de outubro é Halloween, o Dia das Bruxas, tão comemorado pelos americanos. E essa moda também pegou aqui no Brasil, principalmente pelas crianças que se vestem com fantasia de bruxa, vampiro, fantasma e os mais variados tipos de monstros. Como não é má ideia entrar nessa brincadeira, que tal organizar uma festinha para os seus pequenos e convidar os amiguinhos? Por isso, a Virgínia Sommer, que é decoradora de festas e eventos infantis, vai nos ensinar a montar uma mesa simples e prática para comemorar, sim, este dia arrepiante e muito divertido. Chega mais, Virgínia, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda! Bom, Virgínia, não só as crianças, mas os adultos também gostam desse tema, né? Sim, eles inclusive esperam o ano inteiro, às vezes, para fazer essa festa de Halloween, né? E não é uma decoração difícil de fazer, né? Tem elementos que a gente encontra no nosso cotidiano. Isso, inclusive a minha proposta aqui foi trazer ideias mais simples que as pessoas podem fazer em casa e que não tem um custo muito alto, né? Foi o que eu tentei trazer aqui, que não é necessário gastar muito, né? Comprar produtos importados, que muitas vezes são muito caros, para conseguir montar uma mesa que fique bem legal para festa. A começar pela nossa árvore aqui na mesa, né? Isso, esse galinho eu peguei numa praça, eu estava passando e vi o galinho na rua, né? Então é uma coisa bem fácil também de a gente encontrar. Que tu só pintou de preto. E spray preto. Bem simples, uma mãozinha só e ele já ficou bem pretinho. E dá esse efeito muito bacana, né? Sim, e inclusive a gente pode usar para pendurar coisinhas também, aranha, morceguinho, né? Fica bem bonitinho. As próprias teias também, Também, a teia também. Muito legal. Bom, e um vaso antigo que também dá esse ar, né? Meio fantasmagórico, digamos assim. Esses vidros também, né? Das poções e dos venenos. Isso, que remete bem à bruxa, né? Laboratório de bruxa. Esses vidrinhos, eles são de butica, né? A gente encontra aí em produtos para cosméticos, tem para vender. Né? Esses já eram do meu acervo, mas não é difícil de encontrar. E também a gente pode usar garrafinhas e colocar os rótulos que eu tirei da internet. São rótulos simples, né? No Google mesmo, procurei imprimir e ele dá esse efeito também bem legal. E aí faz os rótulos, esse aqui, por exemplo, ó, um veneno de alguma coisa aqui. Zumbi. De zumbi. Uau, olha só. Muito legal. E eu adorei os doces, hein? Eles vêm na seringa, parecendo sangue, é isso? Isso, a ideia é essa, é brigadeiro, olha com que legal. corante vermelho. E para dar esse efeito mesmo, assim, né? E aí a criança come só botando muito a seringa. Ruim, né? Muito ruim. Eles devem, né? Não devem gostar nada, né? Muito bacana, adorei essa ideia. Aí a ideia do sangue, eu continuei no decantador, que a gente pode colocar tanto suco vermelho como vinho, se for festa adulta, né? E aí eu só coloquei o rótulo ali para dar também essa característica de sangue, né? Ser sangue. E também uma coisa bem fácil de fazer, de imprimir, né? Preto e branco, bem tranquilo. E eu achei bacana também usar a história de usar os livros, né? Quem não tem, né, os filhos, um livro de monstros, de, né, ou que se remetam a essas figuras. Se não tem, pede pro vizinho que tem. Exato. E as abóboras, que ficaram um encanto, são abóboras de verdade, gente, que a Virgínia pintou. Pintei, isso. Escolhendo os tons, né, as cores da festa. Isso, eu trouxe 3 para justamente mostrar que dá para variar bastante, né? E não só deixar na cor tradicional. Na cor tradicional. Que, aliás, temos uma da cor tradicional que foi cortada, né? Feita aquela carinha, bem tradicional também das abóboras. Isso. E aí eu coloquei as luzinhas para ser mais prático, porque se for uma festa com criança,
ela a vela não é tão apropriada, né? Sim, verdade. Então eu trouxe essa ideia da luzinha para ser mais seguro. Exato. E olha que efeito bonito que dá. E essa ideia dos vidros. Quem também não tem, né? Vidro de compota que não usa, Isso, que tá lá no vidrinho de maionese, armário. café. E aí colocam esses bichinhos que são de borracha, De né? borracha, que são fáceis de achar agora nessa época, em tudo que é lojinha de artesanato tem, é bem baratinho também. Em bazar, esses bazares isso, populares também tem, né? Também. Facilmente se encontra. Também. E a ideia da água é justamente para aumentar e também dar essa característica de laboratório, de formol, no caso, né? Sim, sim, muito legal. E realmente como faz o efeito, né? Ó, a água, de fato, produz um efeito bem bacana no bichinho aí. E essas garrafas também, né? Dá para produzir, deixar a vela já acesa para que ela fique com esse aspecto, né? De garrafa que já recebeu muitas velas ali, muito antiga. Isso. E é uma técnica simples, né? Na verdade, a gente só pinga outra vela em cima até formar esse monte de pontinhos aqui, que dá essa impressão de ser muito usada. E é claro que não podia faltar a caveira, né? Sim, tradicional. Essa caveira, da onde é? Tu que fizeste? Foi. Ela é de gesso. Ela também é bem fácil de encontrar em lojas de artesanato. E eu só dei uma pinturinha, um fundo e colei essa atadura de farmácia mesmo. Tipo gaze, né? Gaze, isso. E eu só colei e já deu esse efeito legal, Ficou assim, de múmia, né? Incrível, muito legal. Bom, e nos quadrinhos também tem as aranhas e essa teia também é fácil de encontrar, né? Também é fácil, tem para vender agora. Ela rende bastante, a gente compra um punhadinho e estica muito, vai esticando, esticando e ela rende bastante. Caso a sua mesa seja encostada na parede, também dá para produzir elementos para quadrinhos. Também são fundo de mesa. Também são imagens que eu tirei da internet, só imprimir, né, acessível também. E dei esse efeito. Num eu coloquei a teia, né, para dar esse efeito antigo. E o outro eu deixei simples para mostrar que também fica legal só a imagem. Só a imagem. Virgínia, amei, lindas ideias. Espero que vocês aí de casa também tenham gostado e curtam muito aí o seu Halloween. Obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Valeu. Que bacana! Viram como é fácil e prático fazer uma decoração simples, criativa e ainda se divertir muito com a gurizada? Agora, aproveitando a deixa sobre criação, a gente está recebendo aqui no estúdio a Cacau Weimer. Ela é artista visual e vai nos mostrar parte do seu processo criativo em uma série que criou chamada Objetos de Casa. Tudo bem, Cacau? Tudo bem. Bem-vinda ao Não É Uma Ideia. Obrigada. Muito bom te receber aqui. Muito obrigada. Me conta, os objetos de casa já vão estar numa exposição. Vão, eu quero convidar todos vocês para a exposição que vai acontecer dia 5 de novembro, na Araújo Viana. Vai ser uma exposição coletiva, então vão ter mais 6 artistas, né? Então vão acontecer oficinas, live painting, ações legal. Durante todo o dia, né? O pessoal vai poder te ver, então, em ação, ali pintando na hora. Muito bacana. E me conta da série Objetos de Casa. De onde vêm as tuas referências? Como é que aconteceu, né, de tu criares a Objetos de Casa? Então, depois da minha formação em licenciatura em artes visuais, eu retornei à universidade com o propósito de continuar com o bacharelado. E ali eu tinha uma intenção muito grande, né? Tanto de complementar minha formação anterior, que eu dou aula na educação infantil, mas também da sequência de uma pesquisa poética nas artes visuais, né? E eu sempre fui reparando um pouco nas minhas relações com os espaços e com os próprios objetos. E minha pesquisa permeou tanto pela pintura, permeia no caso, tanto pela pintura, quanto pelo desenho, quanto pela ilustração. E os objetos de casa, ele vem justamente, junto com os cantos de casa, justamente para despertar, dialogar com o espectador e com o público a respeito dessas nossas relações com os espaços, né? Que muitas vezes eu costumo dizer que eles estão mais na gente do que a gente nos espaços, né? E isso pode se aplicar aos objetos também, porque nós atribuímos valores simbólicos e significados que transcendem a estética e a estrutura física desses objetos e espaços. Bom, tu trouxeste aqui pra gente exemplos, né, de como o teu trabalho começa, né? Começa sempre a partir do desenho, né? Sim. E a gente tem 3 etapas aqui do processo da pintura, né? Tu utilizas tinta acrílica.
Tinta acrílica, Pincéis os mais variados. E como é que isso. tu trabalhas assim para fazer todas essas nuances de cores, tanto até no vaso, né, o sombreado? Isso é muito difícil de trabalhar? Então, com a tinta acrílica, ela é uma tinta que ela seca rápido, então a pintura ela tem que ser um pouco mais rápida também, né? Eu normalmente utilizo a tinta acrílica com um pouquinho de água para começar as primeiras camadas, né? Porque senão tu vai engrossando e ela vai secando claro, se for a tua intenção, né, ou não, mas ela vai criando camadas muito grossas. Então, nesses trabalhos eu não procuro isso, até porque esses papéis são mais fininhos que eu utilizo. Então, é sempre bom observar o material, né, e o suporte que tu vai utilizar. Tu pode mostrar um pouquinho pra gente, Cacau? Claro. Eu estou usando aqui um pincel redondo, né, ele é bem fininho, porque a pintura, ela pede que o material seja um pouquinho menor, né, não vou usar um pincel chato, já muito grosso. Então, é um pincel fininho. Uma coisa outra importante que eu trouxe aqui é um papel em branco, que eu já trouxe, que já bem utilizado, né? De tu, às vezes, pincelar para ver o tom do verde que tu vai utilizar, ou o tom da cor que tu vai utilizar. Se tá muito aguada, se vai precisar pegar um pouco mais de tinta, né? Dependendo do que tu for fazer, tu vai ter que ir observando, né? Aí, então, aqui, depois do esboço que eu fiz inicial, eu começo a colocar um pouco as camadas de tintas, né? Eu começo a observar a partir do esboço os pontos de luz e sombra, que é importante caso tu tiveres um modelo vivo ou uma imagem que tu possa ter de referência no início, é importante. Ou através da criação tu pode mesmo trabalhar com essas questões, né? Então, o esboço é importante justamente para isso. Tu vai saber onde tu vai colocar as camadas mais escuras, mais claras, né? Onde vem a luz, onde a planta tá na sombra, né? Então, aqui eu comecei colocando... Tu vai colocando um pouquinho de tinta, de acordo com o que tu tens no teu esboço. Às vezes, eu utilizo o branco, tá? Para clarear, mas nesse caso do verde, é importante também usar o amarelo, que já vai trabalhando com esses tons que o verde possibilita. Eu não sou muito apegada ao realismo, então eu acho bacana deixar a pincelada à mostra. Acho que isso conta um pouco da história do processo também. Então, para quem quiser conhecer o trabalho da Cacau bem de pertinho, tem a exposição no Araújo Viana, é isso? Isso, dia 5 de novembro. Um grande evento, então, com diversos artistas. Isso mesmo. Muito bacana. A partir de que horas? A partir das 9 às 10 da noite. 9 da manhã às 10 da noite no Araújo, dia 5 de novembro. Então, ó, já agendem-se aí. Obrigada, Cacau. Obrigada. Adorei. Volte sempre. Pode deixar. E a partir de hoje tem uma novidade aqui no programa. Semanalmente teremos uma agenda onde a gente vai divulgar alguns dos principais cursos disponíveis e feiras também que estão acontecendo aí nos próximos dias. Eu começo destacando um evento de moda sustentável com marcas autorais aqui em Porto Alegre, na rua Miguel Tostes, e vai até às 8 da noite. Então, ó, dá uma passadinha lá que essa feira vai estar cheia de coisas lindas. E ó, por falar em coisas lindas, não esqueça de participar do nosso programa. Nos envie fotos ou mesmo vídeos de até 1 minuto mostrando a sua ideia. Ela pode aparecer aqui no programa. Nos envie através do e-mail maisa@maisabonisoni.com.br ou ainda publique a sua criação aí nas redes sociais. E não esqueça de nos marcar usando a hashtag Não É Má Ideia. E no próximo bloco vamos conhecer o trabalho de uma pesquisadora têxtil. Ela é também arteterapeuta e tecelã e vai nos ensinar um pouquinho sobre a arte de bordar. E no nosso tutorial de hoje vamos te mostrar a primeira parte da reforma de um escritório onde a base é pura inspiração e criação. Então não sai daí não, daqui a pouquinho eu tô de volta. Estamos de volta e agora eu recebo a Margaret Spohr. Ela é pesquisadora têxtil, arteterapeuta, é também tecelã há quase 30 anos. E hoje ela vai conversar um pouco conosco, nos ensinar um pouco da técnica do bordado com linhas e agulhas que herdou da sua mãe. Na verdade, Margaret, sempre tem essa herança familiar que vem, né, de quem trabalha com artes manuais. Isso, porque eu ainda também sou de uma geração que a gente precisava aprender essas coisas, né? E
a gente também deixou de lado por um tempo. E hoje a gente se reinventa e começa a buscar isso de volta. E eu fico muito contente de ver que existe uma geração nova que está buscando esse trabalho manual, porque eu acho que não é só o trabalho em si, é o fazer manual, porque ele nos leva para um outro lugar, ele nos transporta para um outro espaço, né, mentalmente, assim, porque o tempo passa e a gente sai da correria, a gente fica calma, a gente entra para dentro e vai criando. E a criatividade... Eu acho que vem daí também a própria arte-terapia. Exatamente. Foi através do meu trabalho com a tecelagem, quando eu dava oficinas no interior, para mulheres que trabalham no campo, eu comecei a ver que aconteciam coisas e vinham emoções à tona que eu não estava sabendo lidar com aquilo. Olha, e aí eu comecei a ler e caiu nas minhas mãos a arte-terapia. E eu fui me especializar, então, na arte-terapia para poder entender o que acontece com o fazer manual. Muito bacana. E hoje até o teu ateliê fica localizado... Nos fundos de uma farmácia. Por quê? Isso foi um presente que caiu no meu colo, né? A proprietária dessa farmácia, hoje muito minha amiga, ela é uma farmácia diferenciada, ela trabalha com antroposofia, é uma farmácia de manipulação. E ela acredita, ela foi fazer um curso comigo, na verdade, e aí ela acredita que a cura das doenças não está só vinculada ao remédio, mas também ao fazer a arte e ao fazer manual. Então, ela me disponibilizou um espaço que é dentro da cidade de Porto Alegre e que é um mato, é um jardim. Eu dou aula debaixo da pitangueira. Ah, então, que delícia! Realmente a gente sai desse corre-corre, né? E entra para um outro mundo, pelo menos naqueles momentos. E falando em pitangueira, eu sei que tu tens uma série de trabalhos inspirado em frutas, em plantas, árvores daqui do sul, flores. Isso. Eu me criei no interior e brincando no mato, comendo as frutas da nossa natureza, né? Então, eu criei uma série de sachês, que é uma série de flores do nosso Rio Grande do Sul, que é o manacá da serra, o maricá, o brinco de princesa, araucária. A araucária é uma série que eu fiz da parte da nossa serra, que entra a hortênsia e as lavandas. E tem a série das frutas, que são o butiá, que é bem característico nosso, né? Tem a cerejeira do mato, tem a pitangueira. Então, isso se transformar, esses bordados se transformaram numa série de sachês. E hoje tu trouxeste, na verdade... Como se começa um trabalho. Então, eu trouxe um tecido, eu já risquei aqui um coração, que, na verdade, pode se transformar em pequenos sachês, né? E também podem depois virar móveis. Agora já comecei a fazer com motivos de Natal, para fazer pequenos móveis ou enfeites para árvores de Natal, né? Natal vem aí e sempre nos possibilita muitas criações, né, Magri? Vamos mostrar, então, um pouquinho... Eu vou começar, porque eu digo que é um trabalho lento, né? E são muitos os pontos, então, e que a gente pode criar com eles. Para a gente aprender, para a gente poder criar no bordado, a gente tem que saber primeiro a técnica. Eu acho que em qualquer arte, né? Tu aprende a técnica para depois tu poder criar, porque aí tu tem um conhecimento de poder desenvolver e criar com aquilo e mudar também, né? Poder mudar aquela coisa já bem enraizada. Eu digo também para minhas alunas que quando a gente borda alguma coisa que não vai aparecer ao avesso, elas estão libertas para fazer nós. Senão, não pode, viu, gente? Senão fica feio, tem né? Que ter a gente tem que ter um carinho, né? Porque a gente vai dar de presente, alguma coisa assim. Mas, como é o inverso perfeito? A gente já não faz mais isso como era obrigatório fazer. Mas é impressionante, né? Tem alguns trabalhos que tu olha o avesso direito e tu fica... Exatamente. Eu mesma me confundo, assim, não sei. E eu gosto muito também de trabalhar com o bastidor, porque ele nos auxilia, o pano fica mais espichadinho, né? Te dá mais firmeza? Te dá mais firmeza, então, para a gente poder trabalhar com o bastidor. A gente não tem como ensinar... Tudo, né, Marcos? Mas para isso tem os cursos também, né? No teu site... A gente consegue saber onde tem? No Facebook também, pelo meu nome, e eu tenho também a página do Ofício Criativo. Atelierofficiocreativo.com.br. Isso, esse é meu site. E eu dou os cursos no ateliê e também eu faço parcerias com outros espaços, né? Muito bom.
Margaret, adorei te conhecer, adorei te também. receber. Obrigada. Eu que te agradeço pelo convite. Muito obrigada. Agora é a hora do nosso tutorial. Hoje vamos mostrar a primeira parte da reforma de um escritório, onde a galera que trabalha lá é cheia de ideias e super criativa. Dá só uma olhada e confere como ficou. O nosso destino hoje? Tcharam! Bora lá! Oi, gente! Chegamos! Olha aqui, ó. Hora de parar com esse trabalho, viu, dona Gabriela Bordatti, galera da Terra Filmes? Vamos dar um stop aí no trabalho. Eles não param de trabalhar e aí o escritório fica assim, ó, branco, sem graça. E aí a gente resolveu mudar essa história. A gente vai fazer eles darem um tempo sim no trabalho pra gente trazer um pouco de cor aí, algumas ideias. Afinal de contas, não é má ideia, certo? Bora colocar a mão na massa. Bom, gente, eu já espantei todo mundo aqui do escritório, a gente já tirou toda a bancada que ficava em L junto à parede, a gente cerrou e reorganizou ela, vai reorganizar ela no espaço. Agora a gente delimitou já uma faixa na parede, onde a gente vai criar uma área com tinta preta, que vai servir de lousa, e também vamos usar 2 faixas com cimento queimado, que eu acho que vão fazer toda a diferença aqui no escritório da Terra. Preparamos a parede, usamos tapa-tudo para que a parede fique bem uniforme. E a gente vai usar a técnica do cimento queimado, que é usando a massa acrílica pigmentada num tom de cinza bem bonito que a gente escolheu aqui para o escritório das meninas. E também vamos usar o preto fosco, que vai ser a nossa parede de lousa. Êêêê! Foi inaugurado! Bom, gente, enquanto seca a primeira demão do cimento queimado, a gente veio para essa parede aqui, ó, da frente, para dar a primeira demão de preto, que essa parede vai ficar toda preta e a gente vai usar surpresa, que você vai ver daqui a pouco. Eu pedi uma mão pro Ali, ele já deu inclusive a segunda demão na parede preta, tá? Ele já tá finalizando ali agora. E eu vou partir para a segunda demão aqui na textura de cimento queimado e depois ainda a gente vai botar o preto aqui, também vou pedir uma ajuda pro Ali. Essa faixa aqui vai ser preta e vai se transformar aí num quadro, numa lousa, para que o pessoal aqui da Terra consiga colocar todos os seus compromissos, agenda, entrega de trabalhos e toda aquela coisa que todo escritório precisa, né? Então, bora lá! Finalizado então o cimento queimado, agora é hora de colocar o preto aqui no meio. Eu pesquiso bastante, vejo muita coisa, muitos projetos, mas eu particularmente nunca tinha visto essa proposta aqui, de se fazer essas 2 faixas de cimento queimado e a parede de lousa no meio. E eu tô achando que vai ficar bem legal, né?
agora a gente vai dar uma segunda demão, esperar secar, dar a segunda demão, tirar as fitas e tá pronta a nossa parede. Louca pra ver como é que vai ficar tudo. Última etapa do processo do cimento queimado é a lixa. A gente usa uma lixa bem fininha, uma lixa 400. E lembrando, se você observar, até dá volta aí umas imagens aí da gente aplicando a textura para você ver que a gente usa uma desempenadeira com bordas arredondadas. É o que faz o cimento queimado ideal, certo? Bom, a gente, depois de lixar, a gente tem que ainda passar um pano úmido para tirar esse pozinho branco que fica na textura e, para quem preferir, pode usar ainda a cera de carnaúba para dar um leve brilho aí na textura. A gente sempre opta por deixar ela com aparência mais fosca mesmo, bem estilo decoração industrial. Tadã! Eis a primeira grande transformação aqui no escritório. A bancada, que antes era em L, agora se transformou numa ilha. Agora eles, frente a frente, vão poder facilitar a comunicação, né, dentro aqui do escritório. Eu acho que é muito mais bacana. E semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai entrar com os objetos mais decorativos e uma sugestão também para o espaço do cafezinho, daquele momento relax aqui do escritório, certo? Tá ficando bem legal, não é mesmo? Na semana que vem tem mais. Bem, o programa de hoje tá terminando, mas se você quer rever todas as nossas ideias, acesse o site da Band RS. Em breve o programa inteirinho vai estar por lá. E não esqueçam, para ver e rever os nossos tutoriais que ensinamos aqui, acesse youtube.com/nãoemaideia. Curte também a nossa página no Facebook. E ainda o nosso Instagram. Afinal de contas, não é má ideia ficarmos conectados sempre. O programa de hoje está terminando, mas sábado que vem você já sabe, encontro marcado, 11 da manhã, não é má ideia. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.